Às 5 da manhã, o corredor B do Hospital Municipal de Santa Branca já cheirava a desinfetante e mingau esquentado. A maioria das pessoas ainda dormia. Ana Clara não. Ela estava ajoelhada ao lado da cama do leito 7, segurando a mão de um homem velho que não sabia mais o próprio nome. O senhor acordava todo dia com o mesmo pavor nos olhos, como se o mundo tivesse sumido enquanto ele dormia e ele precisasse ser apresentado de novo a tudo. Bom dia, seu João, Ana Clara disse baixinho, mesmo sabendo que ele não ia responder ao nome. Olha, fiz mingau de aveia, do jeito que você gosta. O velho piscou. Franziu a testa. Depois, devagar, fechou os dedos em volta dos dela. Ela sorriu. Esse era o trabalho dela. Não estava no manual, não estava na ficha de ponto, mas era o que ela fazia todos os dias, antes mesmo de o sol tocar as janelas enferrujadas do hospital. Ana Clara tinha 38 anos e o rosto de quem já viu muita coisa. Não era bonita do jeito que as revistas definem. Era bonita do jeito que as pessoas percebem quando precisam de alguém de verdade. Os olhos quietos, a voz firme, as mãos sempre ocupadas, fazendo algo útil. Ela usava um jaleco azul desbotado, que já foi lavado mais de 300 vezes. O nome dela estava bordado no bolso, mas a letra do E tinha soltado. Então, estava escrito Ana Clara, com um espaço estranho no meio. Ninguém tinha reparado. Ou talvez, tivessem reparado e não achado importante consertar. O corredor B era o esquecido do hospital. Era onde ficavam os pacientes sem família, sem endereço, sem plano de saúde, sem ninguém que ligasse para perguntar como eles estavam. A pintura da parede descascava em tiras largas, como pele queimando. Os lençóis eram finos demais para o frio de junho. A televisão do final do corredor só pegava um canal, e às vezes não pegava nenhum. Ana Clara era a única cuidadora fixa do ala. Às vezes vinha uma auxiliar de manhã ajudar, às vezes não. Ela não reclamava. Ela só ajustava o ritmo. Às 6h30, Dona Sônia passou pelo corredor com o passo de quem tem pressa e a expressão de quem não quer ser interrompida. Dona Sônia era a chefe de enfermagem há 12 anos. Ela cumprimentava os médicos pelo nome, cumprimentava as enfermeiras formadas pelo sobrenome e passava pela Ana Clara como se ela fosse parte da parede. Naquele dia não foi diferente. A sandália de Sônia bateu no piso de granilite manchado, e ela desapareceu pela porta de vidro sem um aceno, sem um olhar. Ana Clara continuou distribuindo as bandejas do café. Por volta das 7h20, o Dr. Fábio chegou para o plantão, com o jaleco mal abotoado e o cabelo ainda úmido do banho. Ele era jovem, recém-formado, e já tinha aprendido a linguagem do lugar, que alguns pacientes valiam mais atenção do que outros. Ele viu Ana Clara carregando 2 bandejas ao mesmo tempo e disse, alto, para o residente que vinha atrás dele. Olha a santa do corredor B, se um dia ela faltar, o ala inteiro vira caos, ou paz, depende do ponto de vista. Os dois riram. Ana Clara não virou a cabeça. Entrou no leito 4, colocou a bandeja com cuidado, ajustou o travesseiro do senhor que estava com a pressão alta e voltou para o corredor. Por dentro, ela tinha aprendido a não guardar essas coisas. Não porque não doíam, mas porque guardar dói mais. Às 8h40, enquanto ela trocava o curativo da perna da dona Marta, ouviu o barulho vindo lá do fundo, um estrondo. A porta de ferro da emergência bateu contra a parede com força, e 2 seguranças entraram carregando um homem pelos braços. Ele não estava andando. Estava sendo arrastado. As roupas eram rasgadas, escuras de sujeira, e o cheiro chegou antes dele. Mais um do viaduto, disse um dos seguranças, jogando o homem num banco de plástico laranja. A recepcionista Patrícia levantou os olhos do computador, fez uma careta e voltou a olhar para a tela. Vou chamar a triagem, ela disse sem urgência nenhuma. O homem ficou sentado no banco, com o corpo inclinado para o lado, os olhos fechados, a cabeça caída para a frente. Uma mão pendendo no ar, os dedos levemente curvados como se estivesse tentando segurar em alguma coisa que não estava mais lá. Ana Clara estava a 20 metros de distância. Ela parou. Ficou olhando para aquele homem por alguns segundos. Ela via indigentes ali toda semana. Sabia o protocolo. Sabia que a triagem ia chamá-lo em 20 minutos ou 40, dependendo do movimento. Mas tinha alguma coisa. Não era a sujeira. Não era o cheiro. Era alguma coisa nos olhos daquele homem, mesmo fechados. Um tipo de tensão nos maxilares, nas mãos.
Não era o relaxamento de quem desmaiou. Era outra coisa. Era quase como se ele estivesse esperando. Ana Clara colocou o rolo de curativo no carrinho, se desculpou com Dona Marta em voz baixa e começou a atravessar o corredor na direção do banco laranja. Ela chegou devagar, sem pressa, como se estivesse só de passagem. O homem estava deitado de lado no banco, os joelhos dobrados, o rosto sujo encostado no braço. À primeira vista parecia inconsciente. Mas Ana Clara havia passado anos ao lado de corpos que dormiam de verdade, de corpos que morriam de verdade, e de corpos que fingiam. Ela sabia a diferença. A respiração dele era regular demais, ritmada, controlada. Quem desmaia não controla a respiração. Quem desmaiou de verdade tem o peito subindo de qualquer jeito, irregular, lento demais ou rápido demais. Aquele homem respirava como alguém que estava acordado e tentando parecer que não estava. Ela não disse nada, pegou o copo descartável que carregava no bolso do avental, foi até o bebedouro no canto do corredor, encheu de água e voltou. Pousou o copo na beira do banco, com um barulhinho suave. Trouxe a água, ela disse baixinho. Se quiser. O homem não se mexeu de imediato. 3 segundos. 4. Depois, devagar, abriu os olhos. Obrigado, disse ele. A voz saiu rouca, arrastada. Mas rouca de um jeito estranho. Parecia ensaiada. Ela foi buscar a coberta da cadeira de rodas que ficava encostada perto da escada. Uma coberta fina, lavada tantas vezes que quase não tinha mais cor. Voltou e estendeu sobre os ombros dele sem pedir licença. Faz frio aqui à noite, ela disse. O ar-condicionado do corredor nunca funciona direito, mas a corrente de ar vem de qualquer jeito. Ele murmurou alguma coisa. Um agradecimento. Ana Clara ficou de pé ao lado dele por um momento, observando, sem parecer que estava observando. Seus olhos foram para as mãos dele, que descansavam abertas sobre o joelho. Ela olhou com cuidado. As mãos tinham calos, mas não onde ela esperava. Trabalhador braçal tem calo na palma, na parte de baixo dos dedos, às vezes na lateral do polegar, dependendo do que carrega. Ela tinha visto essas mãos a vida toda nos pacientes que chegavam do campo, das obras, das fábricas. As mãos daquele homem tinham calos nas pontas dos dedos. Pequenos, duros, discretos, como de quem digita, como de quem segura a caneta por horas. Ela arquivou aquilo, não perguntou nada. Do bolso do avental ela tirou um pão embrulhado em guardanapo. O pão do lanche da tarde que ela tinha guardado porque não tinha tido tempo de comer e sabia que o turno ainda ia longe. Não é muito, ela disse, colocando na mão dele. Mas é o que eu tenho. O homem olhou para o pão, depois olhou para ela. Havia uma espécie de hesitação no rosto dele, como se não soubesse bem o que fazer com aquilo. Seu Beto, ele disse de repente. Ela franziu a testa. Como? Meu nome. Pode me chamar de seu Beto. Ana Clara assentiu devagar. Ana Clara, ela respondeu. Prazer. Ele mordeu o pão, devagar, e ela notou que ele mastigava como alguém que não estava com fome, mas que estava comendo por educação. Foi então que ela ouviu os passos. Passos que todo funcionário do hospital reconhecia. Salto médio, rápido, preciso. O tipo de passo que fazia enfermeiros endireitarem a postura sem precisar olhar para trás. Doutora Mariane Furtado apareceu no corredor com uma prancheta debaixo do braço e uma expressão que ela reservava para situações que considerava um desperdício do seu tempo. Ana Clara! A voz cortou o corredor. Ana Clara se virou devagar. Doutora. Mariane, o que você está fazendo aqui? Trouxe água e uma coberta para o paciente que... Paciente. A diretora repetiu a palavra como se ela fosse engraçada. Você não é médica, Ana Clara. Não é enfermeira. Não é assistente social. Não é nada. Ela deu um passo na direção dela. Você está perdendo tempo com o vagabundo enquanto o quarto 14 está esperando para ser limpo. Vai! O corredor ficou quieto. Uma auxiliar de enfermagem que passava no fundo parou para olhar. Um maqueiro fingiu que arrumava o lençol da maca. Ana Clara sentiu o calor subir pelo pescoço. Conhecia esse calor. Era o calor de engolir. Ela abaixou a cabeça. Sim, doutora. Deu meia volta. Pegou o carrinho. Começou a andar. Mas antes de dobrar o corredor, ela voltou meia passada, se abaixou perto do banco e falou baixinho, quase no ouvido do homem. Eu volto. 2 palavras. Simples.
ditas como promessa. Depois ela foi. O corredor voltou ao seu ruído normal. Passos, vozes distantes, o bip de algum monitor lá no fundo. O homem que disse chamar-se seu Beto ficou parado com um pão na mão e a coberta nos ombros. E então, bem devagar, quase sem querer, ele abriu um olho. Observou a figura dela desaparecer pela porta do fundo. E pela primeira vez em semanas de planilhas, de reuniões, de decisões que moviam milhões e não moviam nada dentro dele. Alguma coisa no rosto de Renato Cavalcanti se partiu num lugar que ele não sabia que ainda existia. A mansão ficava no bairro do Morumbi. Uma construção enorme, de pedra e vidro, cercada por jardins, que um jardineiro tomava conta 3 vezes por semana. Renato Cavalcanti conhecia cada cômodo daquela casa. Tinha crescido ali. Tinha enterrado o pai ali. Bem, não literalmente, mas foi dali que saiu o cortejo. Eram quase 11 da noite quando ele chamou o advogado. Marcos Pinheiro entrou na biblioteca com uma pasta grossa debaixo do braço e uma cara que Renato nunca tinha visto nele. Uma cara de desconforto. Quase de vergonha. Senta, disse Renato. Doutor, eu prefiro ficar de pé. Marcos, senta. Ele sentou. Renato abriu o envelope que tinha chegado naquela tarde. Uma denúncia anônima. 6 nomes. 6 ex-funcionários da Cavalcanti Têxtil, todos com doenças pulmonares, bicinose, silicose, fibrose, todos encaminhados ao Hospital São Benedito, em Santa Branca, no interior de São Paulo. Nenhum havia voltado para casa. Você sabia disso? Perguntou Renato. Marcos não respondeu imediatamente. Marcos. Eu soube de parte disso. Há uns 2 anos. Renato ficou quieto. Respirou fundo. E você não me contou? Doutor, o senhor tinha acabado de assumir a empresa. Seu pai havia falecido há alguns meses. A situação era... Eu não perguntei qual era a situação. Eu perguntei por que você não me contou. O advogado colocou a pasta sobre a mesa. Abriu devagar, como se estivesse desarmando alguma coisa. O que eu descobri foi que esses trabalhadores chegaram ao hospital sem documentos, doentes, sem condições de trabalho, sem dinheiro. Alguns foram registrados como indigentes. Os que morreram... Ele parou. Os que morreram foram enterrados sem identificação formal. O hospital tem convênio com a prefeitura para esses casos. Convênio. Renato repetiu a palavra com asco. Eles eram funcionários da minha fábrica. Com carteira assinada. Com família. Eu sei. Então como eles viraram indigentes? Marcos não respondeu. Renato levantou. Foi até a janela. Lá fora, o jardim estava escuro. A piscina refletia as luzes da cidade ao fundo. Você acha que meu pai sabia? Silêncio. Marcos, você acha que meu pai sabia? Doutor Renato, seu pai era um homem muito pragmático. Foi a resposta mais honesta que Marcos Pinheiro jamais deu em 20 anos de advocacia. Renato ficou olhando para a janela por um longo tempo. Depois voltou para a mesa. Pegou o envelope, releu os 6 nomes. José Alves da Cruz. Benedito Ferreira Lopes. Antônio Rodrigues. Mais 3. Pessoas. Não números. Pessoas. Vou ao hospital, ele disse. Marcos piscou. Como assim? Vou pessoalmente investigar o que aconteceu lá dentro. Doutor, existe um processo adequado para isso. Contratamos uma auditoria independente. Acionamos o Ministério Público se necessário. O senhor não precisa? Não preciso do quê? De saber a verdade? Não precisa se expor. Se isso vazar para a imprensa antes de termos uma estratégia de comunicação, o senhor imagina o estrago? São mais de 700 empregos diretos na fábrica, famílias inteiras que dependem da Cavalcanti. Um escândalo. Agora pode o quê? Incomodar meu balanço? Marcos fechou a boca. Renato foi até o armário no canto da biblioteca. Abriu. Tirou uma mochila de lona que estava guardada desde uma viagem de acampamento que fez com uns amigos, uns 15 anos atrás. O que o senhor está fazendo? Perguntou Marcos. Procurando umas roupas velhas. Desculpa? Se eu apareço lá como Renato Cavalcanti, ninguém vai me dizer nada. Vão fechar a porta na minha cara ou vão me mostrar exatamente o que eles querem que eu veja. Ele jogou uma camisa desgastada dentro da mochila.
Mas se eu apareço como mais um homem sem nome, sem dinheiro, sem ninguém? Jogou uma calça velha. Aí eu vejo o que realmente acontece. Marcos ficou parado com a pasta na mão, olhando para o patrão com uma expressão que misturava incredulidade e desespero profissional. Isso é a coisa mais... Ele pausou, procurando a palavra. Mais irresponsável que já ouvi na minha vida. Provavelmente. Renato fechou a mochila. Pode ir embora, Marcos, eu te ligo quando tiver voltado. Doutor Renato, eu imploro que o senhor pense melhor. O risco pessoal, o risco jurídico, a exposição. Mas Renato não estava mais ouvindo. Ele atravessou a biblioteca até a parede do fundo. Ali estava o retrato, grande, emoldurado em madeira escura. Seu Roberto Cavalcante, numa foto de uns 30 anos atrás. Um homem de terno claro, sorrindo, com o galpão da fábrica ao fundo. O rosto do homem que Renato tinha respeitado a vida inteira. O homem que lhe ensinou que trabalho era dignidade, que empresa boa era empresa que cuidava dos seus. Renato ficou parado diante do retrato por um longo tempo. A biblioteca estava quieta. Marcos tinha ido embora sem dar tchau. Só o pai e o filho. E o silêncio entre eles. Renato disse, baixinho, quase sem voz. O que você fez, pai? O homem no retrato continuou sorrindo. O quarto de observação ficava no fundo do corredor B. Não era bem um quarto. Era um espaço separado por uma cortina azul desbotada, com uma maca de metal, um soro pendurado num gancho improvisado e uma janela pequena que dava para o estacionamento vazio. 3 da manhã. O hospital respirava devagar, como se ele também precisasse descansar. Ana Clara empurrou a cortina com cuidado. Seu Beto estava acordado. Os olhos abertos no teto, as mãos sobre a barriga, quieto, como quem está pensando em coisa antiga. Não consegue dormir? Ela perguntou baixinho. Ele virou a cabeça devagar. Nunca fui bom em dormir em lugar estranho. Então vai demorar. Ela puxou a cadeira de plástico e sentou. Esse lugar é o mais estranho que existe. Ele deu um sorriso fraco. Ela anotou alguma coisa no prontuário, conferiu o soro, checou a pressão sem fazer barulho. Tudo com a economia de movimento de quem faz aquilo há anos. Como está a dor? Ela perguntou. Melhor. Aquele remédio funcionou. Dipirona, simples assim, ela anotou. Se tivesse chegado ontem, teria ganhado ibuprofeno genérico. Depende do estoque do dia. Ele olhou para ela. É sempre assim? É sempre assim. Ana Clara fechou o prontuário. Mas não vim falar de remédio. Vim ver se o senhor estava bem. Silêncio. Lá fora, um carro cruzou o estacionamento devagar. As luzes varreram o teto do quarto por um segundo e sumiram. Você disse que trabalhou em fábrica. Ela retomou sem cerimônia. Trabalhei. Qual ramo? Ele hesitou, um segundo só, mas ela notou. Têxtil, interior, faz tempo. Ana Clara acenou com a cabeça, sem julgamento. Tenho 3 pacientes aqui no corredor B que vieram de fábrica têxtil. 2 sem documentos. Um sem nome no sistema, cadastrado como João Desconhecido, porque ninguém trouxe nada dele. Ela falou sem raiva, só com o cansaço de quem repete uma coisa que deveria indignar mais gente. Ninguém pergunta de onde vieram. A família não aparece. A empresa não manda ninguém. E a gente empurra o leito para o canto quando precisa do espaço. Seu Beto ficou quieto. E eles saem como? Ele perguntou. Alguns saem andando, outros saem em saco. Ela não suavizou. E alguns não saem de forma nenhuma. Ficam no corredor B até virar número de prontuário. Ela virou a cadeira levemente, olhando para a janelinha escura. O estacionamento vazio. O céu ainda completamente preto. Eu fui aprender a perguntar. Ela disse, não é protocolo. Não tem no manual. Mas quando chega alguém sem nome, eu sento do lado e pergunto. Como se chama? De onde veio? Se tem filho? Se tem alguém que deveria saber que está aqui? E as pessoas respondem? Às vezes sim, às vezes choram, às vezes ficam com tanto medo que mentem. Ela encolheu os ombros. Mas eu pergunto do mesmo jeito, porque a pergunta já diz alguma coisa. Diz que alguém quer saber. Renato,
que naquele quarto era seu Beto, que estava ali com barba por fazer e roupa errada e uma identidade inventada, ficou olhando para ela. Por que você faz isso? Ele perguntou, e a pergunta saiu mais séria do que ele pretendia. Ana Clara parou. Não foi uma pausa de quem não sabe responder. Foi a pausa de quem sabe muito bem, e está escolhendo as palavras certas. Ela olhou pela janela para o céu ainda escuro. Porque eu também vim de lugar nenhum, ela disse. E em algum momento, alguém precisou me ver. Nenhum dos dois falou nada por um tempo. O soro pingava. Um sino distante tocou lá no fundo do hospital. Passos rápidos no corredor de fora sumiram. Quem foi essa pessoa? Seu Beto perguntou devagar. Ana Clara virou o rosto para ele. Tinha uma expressão estranha. Não era tristeza, não era saudade. Era algo mais quieto, mais resolvido. Uma enfermeira velha que já morreu, Dona Cecília. Ela deixou o nome pousar. Ela não me deu nada de material, não tinha nada para dar, mas ela olhava para mim de um jeito que eu entendia que eu existia. Renato sentiu alguma coisa apertar no peito. Ele estava ali para coletar informação. Para entender o que acontecia com os trabalhadores que sua empresa mandava para esse hospital e sumiam, para fechar um relatório, confrontar quem precisasse ser confrontado, resolver o problema com eficiência e voltar para sua vida. Mas naquele quarto, naquela madrugada, com aquela mulher sentada na cadeira de plástico falando sobre existir, ele percebeu que não estava sendo observado como investigador, estava sendo visto, e não sabia quando foi a última vez que isso tinha acontecido. Ana Clara levantou, ajeitou o prontuário debaixo do braço. Tente dormir. Amanhã cedo vem a médica de plantão. Ela vai decidir se o senhor fica mais um dia ou vai embora. E se eu for embora? Ele perguntou. Ela parou na beira da cortina. Aí depende do senhor. Um segundo de pausa. Mas antes de ir, eu preciso saber o nome completo. O verdadeiro. Ela puxou a cortina e sumiu no corredor. Renato ficou sozinho no quarto escuro, o coração batendo mais forte do que deveria. O porão do hospital cheirava a papel velho e umidade. Ana Clara conhecia aquele cheiro de cor. Tinha descido aquela escada estreita tantas vezes que já não precisava acender a luz do corredor, sabia onde cada degrau rangia, onde o teto ficava mais baixo, onde o chão molhado escorregava perto da parede do fundo. Era seu dia de folga, um domingo. Enquanto outras pessoas dormiam até tarde, tomavam café com calma, talvez ligavam para a família. Ela estava ali embaixo, de jeans e blusa velha, com uma lanterna pequena e um caderninho já quase cheio de anotações. Fazia isso há meses. Ninguém sabia. O arquivo morto era um lugar que o hospital tinha esquecido de propósito. Fichas médicas de anos atrás, caixas de papelão encharcadas, prateleiras de madeira que apodrecia devagar. Tudo catalogado de um jeito que não fazia sentido, como se a intenção fosse exatamente essa. Que ninguém encontrasse nada. Mas Ana Clara tinha aprendido a encontrar. Ela puxou a caixa da prateleira do fundo, a 17, que ela mesma tinha numerado com caneta azul no primeiro dia. Colocou no chão, abriu devagar. Fichas médicas. Dezenas. Nomes apagados com corretivo. Datas de admissão sem data de alta. Diagnósticos que não fechavam. Pneumonia em homem de 32 anos sem histórico, falência renal, sem exame anterior, parada cardíaca sem registro de pressão nas horas antes. E em alguns, o pior, o campo data de óbito em branco. Como se a pessoa tivesse simplesmente deixado de existir, sem morrer, sem ir embora, só sumido. Ela copiava tudo no caderninho. Nome quando havia. Idade aproximada, data de entrada. O que estava escrito de diagnóstico. O que claramente estava errado eram todos homens. Todos entre 25 e 50 anos, todos vindos da mesma região, o distrito industrial, a 3 quilômetros do hospital. Todos, sem exceção, vinham encaminhados pelo médico do trabalho de uma única empresa. Ana Clara não precisava escrever o nome dessa empresa. Ela já sabia. Passou mais de uma hora assim. O caderninho foi enchendo. Os joelhos doendo no chão frio. Então, ela pegou a última ficha da caixa, uma folha mais grossa que as outras, dobrada ao meio, e quando separou as duas folhas para ler, alguma coisa caiu entre elas. Um envelope, amarelado, pequeno, com as bordas escurecidas pelo tempo. Ana Clara pegou devagar, como se fosse se desfazer na mão. No envelope, em letra cursiva antiga, ela leu: Dr. Hélio Mendes, confidencial.
O Dr. Hélio Mendes tinha sido diretor do hospital por quase 20 anos. Tinha morrido 5 anos atrás. Natural, aposentado. Ninguém tinha sentido falta. O envelope estava lacrado. Cera vermelha, dura, intacta. Ninguém tinha aberto. Ana Clara virou o envelope, leu o nome do remetente. E parou. O ar do porão ficou mais pesado de repente. A lanterna tremeluzeu. Ou foi impressão dela, não sabia dizer. No verso do envelope, em letra menor, estava escrito: Roberto Cavalcante. Ela ficou parada no chão por um tempo que não conseguiu medir. Segundos, talvez minutos. Roberto Cavalcante. O pai de Renato Cavalcante. O fundador da fábrica. O homem cujo nome aparecia em placa de bronze na entrada do sindicato, em foto emoldurada na prefeitura, em homenagem póstuma na Câmara Municipal, benfeitor da cidade, homem de visão, pioneiro do desenvolvimento regional. Aquele homem tinha escrito uma carta para o diretor do hospital. Uma carta confidencial, que ninguém tinha lido, que ninguém tinha destruído. Que tinha ficado dobrada entre duas fichas médicas de trabalhadores mortos sem data de óbito, esquecida por décadas num porão que o hospital tinha esquecido de propósito. Ana Clara respirou fundo. Ela poderia abrir o envelope ali mesmo. Estava sozinha. Ninguém ia saber. O lacre estava velho, ia ceder sem esforço, mas não abriu. Ficou olhando para o nome no verso por mais um longo momento. Depois, devagar, com um cuidado que ela reservava para coisas frágeis, para mãos de idosos, para braços de crianças, para pessoas que ninguém mais segurava. Ela colocou o envelope dentro do jaleco. Sobre o coração, fechou o zíper até o pescoço, recolocou a caixa na prateleira, recolheu o caderninho, apagou a lanterna e subiu as escadas do porão com passos lentos, deliberados, como alguém que não tinha pressa, porque finalmente tinha, nas mãos, o que tinha esperado encontrar. 2 dias se passaram desde que Ana Clara o encontrou encostado na parede do corredor, tremendo, recusando ajuda de qualquer pessoa que passasse. 2 dias em que ela aprendeu o nome que ele usava, seu Renato, sem sobrenome, sem história. 2 dias em que ele, do lado de dentro do colchão fino da ala coletiva, foi montando o quebra-cabeça do que acontecia com os trabalhadores da fábrica que chegavam ali e nunca mais saíam. O auxiliar de enfermagem chamava Gilvan. Trabalhava no turno da madrugada. Cheirava aguardente desde as 10 da noite. E gostava de falar. Renato percebeu isso na segunda noite, quando o homem veio trocar o soro do leito ao lado, e ficou parado, encostado no suporte de metal, conversando com o ar. Gilvan, Renato chamou, baixinho. Você pode me dar água? Gilvan veio com o copo. Ficou, e Renato, que passara décadas negociando contratos com diretores de grandes empresas, sabia exatamente como fazer alguém falar mais do que devia. Esse lugar é movimentado, disse devagar. Todo dia entra gente nova. E todo dia sai. Gilvan respondeu, com um sorriso que não era alegre. Uns pelos pés, outros em caixão. Muitos morrem aqui? Mais do que devia. Gilvan olhou para os lados. Mas não é assim que registram. Como registram? O auxiliar cruzou os braços. Ficou calado por um segundo. Depois. A doutora tem um jeito. Preenche o atestado como causa natural. Insuficiência respiratória, parada cardíaca. Ele estralou os dedos. Simples assim. E quando a causa não é natural, Gilvan abriu um sorriso lento. Estava bêbado o suficiente para continuar. Quando vem trabalhador da Cavalcante com doença pulmonar, doença de osso, coisa que deveria ir para o Ministério do Trabalho, a doutora não notifica, nunca notificou. Não sei se é por medo ou por dinheiro. Ele fez um gesto com os dedos, esfregando o polegar no indicador. Mas, imagino que seja por dinheiro. Renato respirou fundo, lento. O celular dentro do curativo falso no pulso estava gravando cada sílaba. E os familiares não reclamam? Família de pobre não tem advogado, seu Renato. Gilvan encolheu os ombros. Recebem um papel, enterram o filho, voltam para a roça. Ele foi embora antes da meia-noite. Renato ficou deitado, olhando o teto, com o coração batendo mais forte do que devia. Não de raiva. Ainda não. De frio. Percebeu o frio antes do calafrio. Pensou que fosse o ar-condicionado quebrado,
que às vezes vomitava ar gelado sem pedir licença. Mas às 2 da manhã ele já estava suando com o cobertor enrolado no corpo, e os dentes batiam mesmo com a boca fechada. Ana Clara apareceu no corredor às 2h20. Ela não estava no turno. Tinha voltado porque esqueceu o caderninho na gaveta da sala de descanso. Foi pegar. Passou pela ala coletiva por hábito, por instinto, por aquela coisa que ela nunca conseguiu explicar direito. A sensação de que alguém precisava ser verificado. Parou na beirada do leito. Colocou a mão na testa de Renato. Retirou de imediato. Febre alta. Ela disse para si mesma. Chamou o plantonista. O doutor chegou arrastando os pés, com cara de quem tinha sido tirado do sono no pior momento possível. Ana Clara, esse homem é indigente, sem prontuário completo, sem responsável. Se der alta agora. Ele tem infecção. Ela cortou. Precisa de exame de sangue agora, não amanhã. Você não está de plantão. Eu estou aqui. Eles se encararam por 3 segundos. O plantonista conhecia aquela expressão. Todo mundo no hospital conhecia. Era a expressão que Ana Clara fazia quando não ia sair do lugar por nada no mundo. Faz o pedido. Ele disse, e foi embora antes de ouvir a resposta. Os exames confirmaram infecção bacteriana, provavelmente contraída no próprio ambiente da ala coletiva. Antibiótico endovenoso de 4 em 4 horas. Monitoramento. Ana Clara ficou. Não avisou ninguém. Não pediu permissão. Pegou uma cadeira de plástico branco, colocou do lado da cama e ficou. Às 3 da manhã, Renato começou a delirar levemente. Falava coisas sem sentido, números, nomes, fragmentos. Ana Clara molhava o pano e colocava na testa, devagar, como se o gesto fosse uma oração. Então, ele murmurou, Cavalcante têxtil, precisa parar. Os laudos. O pano parou no ar. Ana Clara olhou para a mão dela, para o pano úmido, para o rosto dele, a barba crescida de 2 dias, a pele suada, os olhos fechados que ela conhecia sem saber por quê. Ficou imóvel por um tempo que não soube medir. Depois, terminou de colocar o pano na testa dele, com o mesmo cuidado de antes, com a mesma mão firme. Mas quando se recostou na cadeira de plástico e cruzou os braços, a expressão no rosto de Ana Clara não era de surpresa, era de reconhecimento. De alguém que encontra, finalmente, a última peça que faltava, e descobre que ela já sabia há muito tempo qual seria o formato dela. A febre tinha baixado depois da meia-noite. Ana Clara sabia disso porque tinha verificado 3 vezes, às 23 horas, à meia-noite e 15, e agora, um pouco antes das 2 da manhã, 37,2. O termômetro não mentia. Ele dormia de lado, o rosto voltado para a janela escura. A respiração estava regular. O pano na testa, frio e dobrado em 4, subia e descia com um movimento lento do peito. Ela podia ir embora. Não tinha mais nenhuma razão técnica para ficar. E mesmo assim ficou. Pegou a cadeira de plástico laranja que estava encostada na parede e arrastou devagar, com cuidado para não fazer barulho. Sentou, colocou os pés no chão, as mãos no colo e ficou olhando para ele por um instante longo. Depois, abriu a gaveta da mesa de cabeceira. O envelope estava lá, onde ela tinha guardado há 2 dias. Papel amarelado, cantos dobrados, um nome escrito na frente com tinta azul já desbotada. Não o nome dela. O nome do médico, Dr. Arthur Mendes, Clínica Geral. Santa Branca. Ela tinha achado aquela carta dentro de uma pasta antiga no arquivo do subsolo, um arquivo que ninguém abria fazia anos num corredor que cheirava a mofo e tempo parado. Estava forrando uma prateleira com folhas de revista quando a pasta caiu. A carta tinha saído sozinha, como se estivesse esperando. Ana Clara tinha lido 2 vezes ali mesmo de pé, com a lanterna do celular iluminando o papel. Depois, tinha guardado no bolso do avental, e não tinha dito nada para ninguém. Agora, com o quarto quieto e ele dormindo, ela deslizou a carta para fora do envelope pela 3ª vez na vida. A letra era miúda, inclinada para a beira direita. Tinta azul, como a do envelope. A data no topo. Março de 1986. Ela começou a ler. Dr. Arthur, conforme conversamos, peço que o caso da menina seja tratado com a discrição que a situação exige. A mãe,
Uma funcionária desta empresa já recebeu o que foi acordado e assinou os papéis necessários. O parto foi registrado sem reconhecimento paterno, conforme instrução do Sr. Benedito, de cartório. A criança foi encaminhada ao Lar São Judas, em Santa Branca. Conto com a sua compreensão habitual. O senhor conhece bem a família Cavalcante e sabe que prezamos pela seriedade nos assuntos que precisam permanecer fora dos olhos do público. A assinatura era de Roberto Cavalcante, o pai de Renato. Ana Clara dobrou a carta na primeira dobra, devagar. A mãe se chamava Conceição. Estava escrito num bilhete menor, dobrado junto com a carta, uma espécie de rascunho ou memória, talvez do próprio médico. Conceição Ferreira, 22 anos, operária, seção de costura, admitida em janeiro de 85. E embaixo, entre parênteses, com letra diferente. Menina, saudável, entregue. Entregue. Uma palavra tão pequena para uma coisa tão grande. Ana Clara não chorou. Nunca tinha chorado por isso, nem quando descobriu no arquivo, nem agora. O choro exige surpresa, e ela não estava surpresa. Estava, na verdade, confirmada. Havia uma memória que ela carregava desde os 8 anos dentro do orfanato. Uma freira chamada Irmã Dulce tinha escorregado uma vez, durante uma conversa com outra freira que não sabia que Ana Clara estava do lado de fora da porta. Aquela ali tem pai rico que pagou para não ter filha. Ela tinha 8 anos. Não tinha entendido tudo, mas tinha guardado tudo. Dobrou a carta na segunda dobra, depois na terceira. Do lado de fora da janela, alguém passou no corredor. Passos rápidos, a sola de borracha chiando no chão de hospital. Depois, silêncio de novo. Ela colocou a carta de volta no envelope, fechou o envelope e levantou os olhos para Renato Cavalcante, que dormia com a boca levemente aberta e o rosto relaxado pela primeira vez desde que tinha chegado. Seu Beto, ela tinha reconhecido ele no segundo dia. Uma revista velha que usou para forrar outra prateleira do mesmo arquivo. Os 50 maiores industriais do estado, edição de 3 anos atrás. A foto era menor do que o rosto real, mas os olhos eram os mesmos. A linha do maxilar era a mesma. Tinha olhado para a revista, tinha olhado para ele e tinha continuado trabalhando, porque a hora certa ainda não tinha chegado. Agora ela segurou o envelope com as 2 mãos, olhou para o nome do médico morto escrito na frente e pensou numa coisa simples. Ele estava dormindo no quarto dela. Não sabia quem ela era, não sabia que ela sabia quem ele era, não sabia que a carta que provava tudo, a carta que unia os 2 nomes, os 2 sangues, as 2 histórias, estava ali, a menos de 1 metro da mão direita dele, guardada com cuidado por uma mulher que sempre soube esperar. Ana Clara colocou o envelope de volta na gaveta. Fechou a gaveta sem barulho. E naquele momento, o celular dela vibrou na mesa. Era uma mensagem da doutora Fonseca, a diretora do hospital, às 2h40 da manhã. Precisamos conversar amanhã cedo, sobre o paciente do quarto 7, e sobre você. Ana Clara leu a mensagem 3 vezes. Depois apagou a tela do celular e ficou olhando para o escuro do corredor por um longo momento. Sobre o paciente do quarto 7, e sobre você. Ela respirou fundo. Guardou o celular no bolso do avental e voltou a trabalhar, porque era o que ela fazia. Nos dias seguintes, algo mudou. Não foi de repente, foi devagar, como a mudança de estação que você só percebe quando já chegou. Seu Beto começou a aparecer mais cedo. Primeiro ajudou a empurrar um carrinho de lençóis sujos pelo corredor B. Depois segurou a porta para que Ana Clara passasse com a cadeira de rodas do seu Afonso. Depois, ficou. Simplesmente ficou. O senhor não tem nada para fazer? Ana Clara perguntou no segundo dia, sem tirar os olhos da medicação que estava separando. Tenho, estou fazendo. Isso não é trabalho. Depende do que você chama de trabalho. Ela olhou para ele. Ele estava ajudando seu Afonso a montar um quebra-cabeça de 300 peças, um de paisagem de fazenda que a família do homem nunca tinha terminado de trazer. Esse canto aqui é o celeiro, seu Afonso disse com seriedade. Esse eu sei que é o celeiro. Então começa pelo celeiro, seu Beto respondeu com a mesma seriedade. Ana Clara virou de volta para os remédios, mas os cantos dos lábios dela se mexeram. Dona Teresa adotou seu Beto na quarta-feira, não perguntou, não pediu permissão. Simplesmente anunciou.
Você me lembra meu filho mais velho. Ele também tem essa cara de quem sabe mais do que fala. A senhora é muito perspicaz. Seu Beto disse: sou velha, é a mesma coisa. Ela deu um tapinha na mão dele. Amanhã você traz carta para jogar. Trago. E não deixa essa moça trabalhar tanto, ela não almoça direito. Eu sei, ele disse baixinho. Ana Clara, que ouvia da porta, entrou fingindo que não tinha ouvido nada. Dona Teresa, hora do xarope. Que xarope horrível! Eu sei. Você podia colocar um pouquinho de mel. Não posso. Podia tentar. Não vou tentar. Dona Teresa suspirou como quem carrega o peso do mundo. Seu Beto riu, um riso de verdade, solto, que Ana Clara não tinha ouvido antes. Ela olhou para ele sem querer, ele olhou de volta, e por um segundo os dois ficaram assim, olhando um para o outro sem saber o que estava sendo dito. Na quinta-feira, enquanto varriam juntos o corredor depois que os pacientes dormiram, seu Beto falou sem olhar para ela. Por que você escolheu isso? O quê? Esse trabalho. Cuidar de pessoas que a maioria não quer cuidar. Ana Clara continuou varrendo. Porque alguém tem que fazer. Isso não é resposta. Ela parou. Apoiou a vassoura na parede. Pensou por um momento real. Quando eu tinha 11 anos, minha mãe ficou doente. A gente não tinha dinheiro, não tinha família por perto, e ela ficou 3 semanas num hospital público sozinha. Ela respirou. Teve uma auxiliar de enfermagem lá, que ia lá todo dia segurar a mão dela. Só isso. Só ficava um pouco. Segurava a mão. Ana Clara pegou a vassoura de novo. Minha mãe morreu, mas ela não morreu sozinha. Silêncio. E você virou essa auxiliar. Tentei. Seu Beto não disse mais nada, mas ela viu, pela primeira vez desde que ele tinha chegado, que os olhos dele estavam marejados. Ele desviou o olhar rápido. Ela fingiu não ter visto. Na última noite, ele foi até a porta do corredor B, depois que o plantão mudou. Ana Clara estava lá, arrumando os prontuários. Ele ficou parado um instante. Ela não levantou a cabeça. Ana Clara, eu sei que o senhor vai embora amanhã. A voz dela era calma, sem mágoa, sem pergunta. Tudo bem. Ele ficou sem palavras. Ela fechou a pasta que tinha nas mãos. Se levantou. Tirou do bolso do avental um bilhete pequeno, dobrado em 4. Colocou na mão dele sem cerimônia. Abre quando chegar em São Paulo. Ele olhou para o bilhete. Olhou para ela. Ana Clara. Boa noite, seu Beto. Ela virou e foi embora pelo corredor, sem pressa, sem drama, sem olhar para trás. Ele ficou parado com o bilhete na mão e só então percebeu que ela tinha chamado a cidade certa, São Paulo. Ele nunca tinha dito que ia para São Paulo. O carro saiu de Santa Branca às 5h40 da manhã. Renato estava no banco de trás, com o casaco do hospital ainda dobrado no colo. Seu motorista, Claudinho, não perguntou nada. Aprendeu faz muito tempo que perguntas sem convite custam caro. A estrada estava vazia. Neblina baixa cobrindo os campos de cana. Silêncio total, exceto pelo ronco do motor. Renato abriu o bilhete. Demorou um segundo para entender o que estava lendo. Era uma letra miúda, firme, sem enfeite. O senhor encontrou o que veio buscar. Eu também. Ele leu de novo. E de novo. Dobrou o papel. Devagar. Olhou pela janela. A neblina não ajudou. O que isso quer dizer? Ele não estava perguntando para Claudinho. Estava perguntando para si mesmo, mas o silêncio do carro não respondeu. Ela sabia. Isso era o que o bilhete dizia, no fundo. Ela sabia que ele não era nenhum seu Beto. E em vez de denunciar, em vez de confrontar, ela tinha escrito 7 palavras numa folha de caderno e colocado na mão dele como quem devolve um pertence esquecido. Encontrou o que veio buscar. Ele ficou olhando para o bilhete por mais 40 minutos de estrada. Não chegou a nenhuma conclusão. A mansão dos Cavalcante ficava num condomínio fechado em Alphaville. Portão duplo, câmeras por toda parte, jardim com palmeiras que custaram mais do que a maioria das casas de Santa Branca. Renato entrou sem tirar o casaco de hospital. Sua assistente Fernanda estava esperando na sala, às 7 da manhã, com cara de quem não dormiu. Renato. Ela nem esperou ele sentar. Temos um problema sério. Bom dia para você também. Não é hora de ironia. Ela abriu o tablet.
A doutora Mariane Souza, diretora do Hospital Municipal de Santa Branca, enviou-lhe uma nota ontem à noite para 3 veículos de comunicação da região e para o nosso escritório jurídico. Ele parou no meio da sala. O que ela disse? Fernanda leu em voz alta, sem suavizar. Que um funcionário disfarçado da Cavalcante Têxtil tentou infiltrar o hospital para pressionar pacientes internados a não processarem a empresa. Que esse funcionário se passou por indigente. Que ofereceu benefícios. Ela chama de suborno, em troca de silêncio. Renato não falou nada. E ela cita uma testemunha. Quem? Uma cuidadora do hospital. Ana Clara Ferreira. Ele sentiu o chão deslocar 1 centímetro. Ela está dizendo que Ana Clara confirmou isso? Ela está dizendo que Ana Clara pode ser chamada a depor como testemunha da tentativa de suborno. Fernanda baixou o tablet. Renato, se isso sair nos jornais do jeito que está escrito, é o fim. A ação coletiva dos trabalhadores vira outra coisa. Vira caso criminal. Vira obstrução de justiça. Isso é mentira. Eu sei que é mentira, mas você estava lá disfarçado. Você conversou com pacientes, você entrou numa enfermaria sem autorização. No papel, parece exatamente o que ela está descrevendo. Ele jogou o casaco no sofá. Quem avisou a Mariane? Alguém do hospital. Não sabemos quem ainda. E o nosso jurídico, o que está fazendo? Esperando sua palavra. Mas Renato, ela hesitou. Se a gente reagir com agressividade agora, a narrativa piora. Imprensa vai amar. Fábrica processa o hospital para calar testemunhas. E ele ficou de pé no meio da sala por um longo momento. Depois pegou o celular. Vou ligar para o hospital. Renato, não é uma boa ideia. Ele já tinha discado. Tocou 3 vezes. Uma voz atendeu, não era a recepcionista, era alguém que ele não reconheceu. Hospital Municipal de Santa Branca, boa tarde. Quero falar com Ana Clara Ferreira. Ela trabalha no turno da manhã. Uma pausa. Quem gostaria de... Meu nome não importa. Ela está no plantão hoje? Outra pausa. Mais longa dessa vez. Ana Clara Ferreira está suspensa desde hoje cedo, senhor. O celular continuou no ouvido dele, mas ele não estava mais ouvindo. Suspensa por qual motivo? Não posso fornecer essa informação. A ligação caiu, ou ele desligou. Não tinha certeza. Fernanda o observou da outra ponta da sala. O que foi? Renato olhou para o bilhete que ainda estava na mão. O senhor encontrou o que veio buscar. Eu também. Ele finalmente entendeu a segunda parte da frase. E entendeu que ela não era uma vítima esperando ser salva. Era alguém que já estava no meio de uma guerra, antes dele chegar, antes do disfarce, antes do bilhete. E agora, por causa dele, ela tinha perdido o emprego. O quarto era pequeno. Uma cama, uma cadeira, uma janela que dava para o muro do vizinho. De manhã, quando o sol entrava, iluminava só um pedaço do chão. Ana Clara sempre achou isso irônico. O suficiente para ver onde pisava, nunca o suficiente para ver longe. Ela chegou sem pressa, colocou a bolsa na cadeira, tirou o jaleco dobrado, ainda limpo, porque ela sempre dobrava o jaleco antes de sair, hábito de anos, e sentou na beira da cama. O celular estava na mão. A notificação piscava na tela. Comunicado de suspensão preventiva. Prazo de 48 horas para a manifestação. Ela leu uma vez, desligou a tela. Não havia surpresa. Havia apenas a confirmação de uma data que ela já calculava fazia semanas. Abaixou, colocou o joelho no chão e puxou a caixa debaixo da cama. Era uma caixa de sapato reforçada com fita adesiva. Sem etiqueta, sem nome. Por fora, parecia lixo. Por dentro, era meses de vida. Ela abriu devagar. Fotografias de fichas médicas, tiradas com o celular, de madrugada, quando o corredor do arquivo ficava vazio, nome por nome, data por data. Trabalhadores da fábrica Cavalcante que chegavam ao hospital com laudos de doenças ocupacionais e saíam dos registros sem alta, sem transferência, sem óbito documentado. Simplesmente desapareciam dos prontuários. Ela tinha contado. Eram 23 nomes. 23. Embaixo das fotografias, um caderno espiral com capa azul. Anotações à mão, letra miúda. Nomes dos responsáveis pelos arquivos. Datas em que determinados documentos tinham sido alterados. O nome da doutora Silmara aparecia mais de 10 vezes. E no fundo da caixa, dentro de um envelope plástico transparente, a carta. A carta de Roberto Cavalcante. Ela não abriu. Não precisava. Já sabia cada palavra de cor.
Tinha encontrado aquele envelope 3 anos atrás, num arquivo morto que ninguém mais abria, numa pasta com documentos de pacientes dos anos 90. O nome da mãe dela estava lá. E o nome do pai também, aquele que a mãe nunca tinha pronunciado em voz alta. Ela leu a carta uma vez, passou a noite acordada, e na manhã seguinte foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Porque ela entendeu algo naquela noite. A carta sozinha não era suficiente. Documento sem contexto é papel. Verdade sem testemunha é sussurro. Ela precisava de mais. Precisava de alguém que fosse ao hospital, visse a corrupção com os próprios olhos e tivesse credibilidade suficiente para ser ouvido. Não um paciente pobre. Não uma cuidadora sem sobrenome. Alguém que o sistema não pudesse ignorar. E ela esperou, não com ansiedade, com paciência. A mesma paciência que ela tinha com os pacientes que demoravam para respirar, para falar, para voltar. Às vezes a cura demora, isso não significa que não vai chegar. Quando o homem sujo foi deixado na porta da emergência, ela não sentiu nada de especial. Cuidou dele porque era o que ela fazia. Segurou a mão dele porque era o que aquele momento pedia. Mas quando ele começou a fazer perguntas específicas, perguntas que uma pessoa desorientada não faria, ela prestou atenção. E quando o advogado chegou, e o nome Cavalcante apareceu, ela não ficou chocada, ficou quieta, porque às vezes a peça que falta não precisa ser procurada. Às vezes ela aparece na porta da emergência, coberta de lama, fingindo ser outra pessoa. Ana Clara olhou para a caixa uma última vez. Fechou a tampa com cuidado, pegou o celular. Na agenda, guardado sem nome, apenas com a inicial P, havia um número que ela tinha anotado há 8 meses. Um promotor público de São Paulo, especializado em crimes corporativos, que tinha dado uma entrevista num programa de rádio sobre impunidade nas relações de trabalho. Ela tinha anotado o número no mesmo dia. E nunca tinha ligado. Porque ainda faltava a peça. Agora não faltava mais. Ela discou. 3 chamadas. 4. Alguém atendeu. Promotoria de Justiça. Com quem falo? Ana Clara respirou fundo, não de nervosismo, de chegada. Meu nome é Ana Clara Souza. Sou cuidadora hospitalar. Tenho 23 nomes de trabalhadores que desapareceram dos registros de um hospital no interior do estado. Tenho documentos, fotografias e uma testemunha com acesso direto ao sistema. Uma pausa do outro lado. A senhora pode vir a São Paulo? Ela olhou pela janela, o muro do vizinho, o pedaço de sol no chão. Estou pronta, ela disse. Tenho tudo. Ela desligou, colocou o celular na mesa. E só então, pela primeira vez naquele dia, ela fechou os olhos. Lá do outro lado da cidade, num escritório com vista para a avenida, o promotor olhou para o assistente e disse uma coisa que Ana Clara nunca saberia naquele momento. Liga para o gabinete do juiz Herculano, fala que a testemunha que ele esperava pode ter aparecido. Renato ficou parado na frente da janela por quase 1 hora. O escritório estava silencioso. A secretária tinha aprendido, nos últimos 2 dias, que quando a porta ficava fechada, ninguém entrava. Ele tinha tentado ligar para Ana Clara 4 vezes. 4 vezes o telefone tinha chamado e ido para o correio de voz. Ele não deixou mensagem em nenhuma delas. O que ele diria? Eu me lembro de você. Obrigado. Me perdoe. Nenhuma dessas palavras cabia. O advogado, Marcelo Siqueira, tinha chegado na manhã anterior com uma pasta e um sorriso profissional. Renato, escuta. A situação está controlável. A gente oferece uma indenização, feita de forma discreta, sem admitir culpa. Fecha o convênio com o hospital, encerra o contrato e o assunto some. Some para onde? Some. Esse é o ponto. Renato tinha olhado para ele por um longo segundo. Não. Renato. Marcelo, eu disse não. O advogado tinha fechado a pasta devagar. Tinha escolhido as palavras com cuidado. Você sabe que se isso for adiante, o nome da empresa vai aparecer em tudo. Jornal, rádio, televisão. Eu sei. E você tá me dizendo que prefere isso. Eu tô te dizendo que não vou pagar para calar o que aconteceu com esses trabalhadores. Renato tinha se levantado. Se tem culpa, ela aparece. Minha ou de quem for. Marcelo tinha saído sem dar tchau. Foi depois disso que Renato ligou para o investigador. Não era o tipo de coisa que ele costumava fazer. Contratar alguém para vasculhar a vida de uma pessoa.
Mas o bilhete de Ana Clara ficava voltando. Aquelas palavras curtas, escritas com letra firme. Quando o senhor quiser saber quem eu sou de verdade, o senhor sabe onde me encontrar. Ele precisava entender o que ela quis dizer. O investigador, um homem chamado Dirceu, tinha voltado em 48 horas exatas. Pontual, como prometeu. Sentou na cadeira do outro lado da mesa e colocou um envelope marrom na frente de Renato. É pouca coisa, Dirceu disse. Ela não tem muito rastro. Poucas contas, nenhuma dívida, nenhum processo. Mas o que tem, tem. Renato abriu o envelope. O relatório era curto. 3 páginas, Ana Clara dos Santos, nascida em Santa Branca, interior de São Paulo. Mãe, Conceição dos Santos. Pai, desconhecido. Criada no orfanato municipal de Santa Branca dos 7 anos em diante, após o falecimento da mãe. Formação de cuidadora obtida por conta própria, através de cursos noturnos. Registro profissional em ordem. Nunca havia processado ninguém. Nunca havia reclamado na imprensa. Nunca havia pedido nada a ninguém. Renato leu uma vez, depois leu de novo. Na terceira vez, ele chegou na última página onde Dirceu tinha colocado uma anotação manuscrita, anexo por curiosidade histórica, encontrado nos registros cartoriais de Santa Branca. Era uma cópia de uma certidão de nascimento antiga, amarelada, com as bordas desgastadas. O nome da mãe estava lá. Conceição dos Santos. O campo do pai estava em branco, como no registro oficial. Mas na margem direita do documento, escrito à mão com tinta que já tinha desbotado, havia uma palavra. Uma palavra riscada com uma linha fina. Quase invisível, mas legível para quem olhasse com atenção. Cavalcante. Renato abaixou o papel. Ficou olhando para o nada por um tempo, que ele não conseguiu medir. O nome do pai. O nome riscado. Conceição dos Santos, uma mulher de Santa Branca que ele nunca tinha ouvido falar. Uma mulher que tinha morrido quando a filha tinha 7 anos. Uma filha criada sozinha num orfanato. E o nome Cavalcante, escrito e depois apagado como se nunca tivesse existido. Renato pensou no bilhete. Quando o senhor quiser saber quem eu sou de verdade. Ele finalmente entendeu. Ela já sabia. Ela sabia há anos, provavelmente. Sabia quando cuidou dele no hospital. Sabia quando segurou a mão dele no corredor. Sabia quando deixou o bilhete na mesinha de cabeceira e não tinha dito uma palavra. Renato se levantou devagar. Foi até a janela. Lá embaixo, a avenida continuava igual. Carros, pessoas, barulho de sempre. Ele colocou a mão espalmada no vidro frio. E pela primeira vez em muitos anos, Renato Cavalcante não sabia o que fazer. O celular vibrou na mesa. Era Marcelo. Ele não atendeu. A reunião foi marcada para as 10 da manhã de uma terça-feira. O aviso foi colado nos murais do hospital na véspera, manuscrito, formal, com o carimbo da diretoria. Reunião administrativa de caráter urgente. Presença obrigatória de todos os funcionários, do turno da manhã. Mas a palavra correu mais rápido do que o aviso. Todo mundo sabia o que ia acontecer. Dona Lúcia, a auxiliar de limpeza, parou Ana Clara no corredor às 8h30. Ana, você viu o aviso? Vi. Eles vão te demitir na frente de todo mundo. Eu ouvi a secretária da doutora Mariane falando no telefone ontem. Ana Clara ajeitou a pasta debaixo do braço. Eu sei. Dona Lúcia ficou olhando para ela. E você vai aparecer? Vou. A auxiliar abriu a boca, fechou, abriu de novo. Ana, tem um jornalista vindo, do jornal regional. Ela chamou ele. Eu sei disso também. Dona Lúcia sacudiu a cabeça devagar, como quem não entende nada, mas decide confiar mesmo assim. Cuida de você. Ana Clara só sorriu. A sala de reuniões do hospital era grande o suficiente para caber mal todo mundo. Cadeiras plásticas enfileiradas, um ventilador barulhento no canto, a mesa da diretoria na frente com microfone improvisado. Tinha vereador, tinha funcionário, tinha o homem do jornal. Fábio Simonetti, 40 e poucos anos, câmera na bolsa, caderninho na mão, sentado na segunda fileira com um ar de quem achou que ia ver uma coisa e já estava suspeitando de outra. A doutora Mariane entrou às 10 em ponto. Tailleur azul marinho, cabelo preso. Expressão de quem está cumprindo uma obrigação desagradável, mas necessária.
Ana Clara já estava sentada na última fileira, pasta no colo, blusa branca passada, cabelo trançado com cuidado. A diretora varreu a sala com o olhar. Quando encontrou Ana Clara, parou por meio segundo. Depois, virou para o microfone. Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês, especialmente do vereador Sérgio Amaral e do jornalista Fábio Simonetti, que aceitaram o convite para testemunhar este momento. Pausa calculada. Este hospital tem uma responsabilidade com a comunidade, com a saúde pública, com a confiança das famílias que nos entregam seus parentes mais vulneráveis, e quando um funcionário, independente do tempo de casa, independente do cargo, viola essa confiança, precisamos agir com transparência. Ela abriu uma folha. Ana Clara Souza, cuidadora, matrícula 8632, está sendo desligada desta instituição por vazamento de informações confidenciais de pacientes, geração de clima de instabilidade interna e conduta incompatível com os valores desta casa. Silêncio total. Além disso, instauramos uma sindicância interna que apura possível violação do prontuário eletrônico e contato não autorizado com a imprensa para fins de difamação institucional. Ela dobrou a folha. A funcionária está presente e, por protocolo, tem o direito de se manifestar antes da formalização do desligamento. Todos viraram para a última fileira. Ana Clara se levantou devagar. Colocou a pasta embaixo do braço. Caminhou até o centro da sala sem pressa, sem olhar para os lados. A doutora Mariane esperou com os braços cruzados. A senhora tem algo a dizer? Ana Clara parou. Olhou para a diretora por um momento longo. Sim. Pausa. Mas não para a senhora. A diretora abriu a boca. Ana Clara já tinha virado de costas para ela. Estava olhando direto para Fábio Simonetti. O senhor tem câmera? O jornalista piscou. Olhou para os lados. Olhou para ela. Tenho. Então liga. O que eu tenho para mostrar é para todo mundo ver. Ela abriu a pasta. Fábio Simonetti tirou a câmera da bolsa. E a doutora Mariane ficou branca. Fábio apontou a câmera para Ana Clara. A sala estava quieta. Quieta de um jeito que dói nos ouvidos. A doutora Mariane deu um passo à frente. Isso não é autorizado. Eu sou a diretora deste hospital e ninguém vai... Pode continuar gravando. A voz veio da porta. Todo mundo virou ao mesmo tempo. Renato Cavalcante entrou na sala, de terno, sem disfarce, sem a barba por fazer, sem as roupas surradas, sem o olhar perdido que Ana Clara tinha segurado pela mão semanas atrás. O carro da empresa estava parado lá fora. Todo mundo na recepção tinha visto. O motorista ainda nem tinha desligado o motor quando ele entrou pelo corredor, como se soubesse exatamente onde estava indo, porque sabia. Ele atravessou a sala devagar, passou pela doutora Mariane sem olhar para ela, passou por Fábio Simonetti, sem olhar para ele. Passou pelos enfermeiros encostados na parede, pelos médicos que seguravam pranchetas como se fossem escudos. Parou ao lado de Ana Clara. Não disse nada. Ela olhou para ele. 1 segundo. 2. O tipo de olhar que não pergunta nada porque já sabe tudo. Depois, virou o rosto de volta para a câmera. E começou a falar. Meu nome é Ana Clara Souza. Sou cuidadora há 11 anos neste hospital. O que vou apresentar agora são documentos originais retirados dos arquivos desta instituição. A voz era calma, firme. Como quem ensaiou uma vida inteira para esse momento. Ela abriu a pasta e tirou a primeira folha. Este é o registro de admissão de Benedito Alves dos Santos, 58 anos, operário da fábrica Cavalcante Têxtil. Admitido com diagnóstico de insuficiência respiratória em março de 2014, alta registrada em abril do mesmo ano. Ela pausou. Benedito nunca voltou para casa. A família dele nunca recebeu explicação. Silêncio. Ela tirou a segunda folha. José Raimundo Ferreira, 53 anos, mesma fábrica. Admitido em setembro de 2015. Alta registrada. Nunca encontrado. Terceira folha. Aparecido Lopes da Cruz, 61 anos. Admitido em fevereiro de 2017. Ela foi colocando as folhas uma a uma sobre a mesa. Devagar. Com cuidado. Como quem coloca flores num túmulo. Ao todo, 23 trabalhadores da fábrica Cavalcante deram entrada neste hospital nos últimos 12 anos. 23 fichas com altas registradas.
23 famílias que nunca mais viram seus parentes. A doutora Mariane abriu a boca. Isso é uma... Eu ainda não terminei. Ana Clara não levantou a voz. Não precisou. Ela tirou o último documento da pasta. Uma folha diferente, mais velha, com um carimbo que todo mundo na sala reconheceu. Este é um extrato de transferências bancárias entre a Cavalcante Têxtil S.A. e a conta administrativa deste hospital. Pagamentos mensais. Durante 8 anos, totalizando, ao câmbio de hoje, um valor que o promotor já tem em mãos. Fábio não piscava. A câmera não tremeu uma vez. Renato ficou parado ao lado dela durante tudo isso. Quando Ana Clara terminou, ele deu um passo à frente, olhou direto para a câmera. Eu confirmo tudo. A sala prendeu o ar. Assumo a responsabilidade pelo que meu pai construiu, pelo que eu deixei continuar. Isso não foi feito em meu nome, mas foi feito com dinheiro que tem meu sobrenome. E isso é a mesma coisa. A doutora Mariane se moveu em direção à porta. Rápido. Discreto. O tipo de movimento de quem acha que ninguém está prestando atenção. Mas os 2 homens que estavam encostados na parede do lado de fora não eram funcionários do hospital. Nunca tinham sido. Um deles segurou a porta antes que ela abrisse completamente. Doutora Mariane Ferraz Lopes, ela parou. Sou oficial de justiça. Tenho aqui um mandado expedido pelo promotor Hélio Drummond. Ele abriu a pasta. A senhora está sendo notificada para acompanhamento imediato. Não é uma sugestão. O segundo oficial ficou ao lado dela. A diretora virou o rosto para a sala, para os enfermeiros, para os médicos, para os funcionários que ela tinha mandado embora. Humilhado, silenciado durante anos. Todos estavam olhando. Ninguém disse nada. E foi exatamente esse silêncio que respondeu tudo. Os dias que se seguiram foram uma avalanche. A imprensa chegou primeiro em forma de telefonemas. Depois vieram as câmeras. Depois vieram os advogados, dos 2 lados. O nome Cavalcante saiu em manchetes de jornais regionais e depois chegou às redes nacionais. A fábrica foi selada para investigação por 48 horas. Auditores do Ministério do Trabalho apareceram sem aviso. 6 famílias foram localizadas. Famílias que nunca souberam exatamente como seus parentes tinham morrido, apenas que tinham sido mandados embora doentes e nunca voltaram. Renato concedeu uma entrevista sentado numa cadeira simples, sem paletó, sem gravata. Ele falou devagar. Eu errei, não diretamente com minhas mãos, mas errei. Deixei que outros agissem no meu nome sem perguntar o que estavam fazendo. Isso tem um custo, e eu vou pagar esse custo. Ele anunciou a criação de um fundo de saúde para ex-funcionários. Anunciou a auditoria completa dos últimos 10 anos. Anunciou que a diretora do hospital e outros 3 funcionários já estavam respondendo criminalmente. Não sorriu uma vez durante a entrevista. Mas isso foi na televisão. O que aconteceu de verdade foi em outro lugar. O quarto alugado de Ana Clara ficava no 2º andar de uma casa antiga, no fim de uma rua de paralelepípedo. Janela pequena. Cortina bege desbotada, uma mesa, uma cama, uma estante com livros e um vaso com uma planta que ela regava toda manhã. Renato bateu na porta numa quinta-feira à tarde. Ela abriu. Ele tinha um envelope na mão direita. Ela tinha outro na mão esquerda. Nenhum dos 2 falou. Ele olhou para o envelope dela. Ela olhou para o dele. O corredor estava quieto. Lá fora, um carro passou devagar. Um cachorro latiu uma vez e parou. Foi Renato quem quebrou o silêncio. Você sabia desde quando? Ana Clara encostou no batente da porta. Desde os 18 anos. Ele piscou. Como? Fui ao cartório buscar minha certidão de nascimento. Ela falou com calma, como quem conta uma história de outra pessoa. Tinha uma anotação à margem, um nome. O nome do seu pai. A letra era pequena, quase ilegível, mas eu li. Renato fechou os olhos por um segundo. E você nunca disse nada? Não. Por quê? Ela não respondeu de imediato. Entrou no quarto, deixou a porta aberta. Ele entrou devagar, ficou parado perto da mesa. Ela sentou na beirada da cama, o envelope ainda na mão. Eu pensei muito nessa pergunta. Ela olhou para o papel. Passei meses pensando, 18 anos, 19. Fiquei acordada várias noites ensaiando o que eu diria, que eu tinha direitos, que era justo, que alguém me devia alguma coisa. E era verdade, ele disse. Você tinha direitos. Tinha.
Ela concordou sem hesitar. Mas eu fui olhar para disso minha vida, o que eu tinha, o que eu fazia, e percebi que não estava faltando nada que dinheiro fosse resolver. Renato ficou em silêncio. Mas você viveu num quarto alugado. Trabalhou por salário mínimo. Enquanto a família... Ele parou. Enquanto a família do seu pai vivia bem. Ela completou sem raiva. Eu sei. Então, como você não foi atrás de reconhecimento de nada? Ela levantou o rosto. Para quê? A pergunta ficou no ar como uma coisa física. Renato não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque percebeu, devagar, que não havia resposta que não soasse vazia. Ana Clara colocou o envelope na mesa entre os dois. Eu não precisava do nome do seu pai para saber quem eu era. A voz dela era quieta, firme. Eu já sabia. Renato olhou para o envelope dela. Olhou para o dele. Colocou o seu ao lado. Os dois envelopes, lado a lado, numa mesa pequena de madeira, num quarto simples, no fim de uma rua de paralelepípedo. Ele sentou na cadeira. Ela não disse mais nada. E ele ficou ali, com a pergunta dela ainda ecoando. Para quê? Sem conseguir formular uma única palavra que fosse suficiente. Do lado de fora, o sol começou a baixar. A cortina bege filtrou uma luz laranja fraca. Renato olhou para as mãos. Depois, olhou para ela. E pela primeira vez, desde que tudo havia começado, ele não sabia o que fazer a seguir. Ana Clara ficou quieta por um momento. Depois, respirou fundo, como se estivesse arrumando as palavras na ordem certa antes de soltá-las. Eu tinha 22 anos, ela disse, quando descobri. Renato não se mexeu. Encontrei uns papéis no cartório. Uma assistente social que me ajudava desde o orfanato tinha guardado cópias. Ela morreu e deixou tudo para mim, num envelope, igual ao meu. Ela quase sorriu, mas não sorriu. O nome do seu pai estava ali, com endereço, com data, com tudo. Fui até a fábrica um dia. Não marquei reunião, não falei com ninguém. Só fui. E, Renato disse, baixinho, fiquei do outro lado da rua. Tinha um portão grande, laranja. Vi o seu pai sair de carro. Vi você do lado de fora, falando com um segurança. Você estava rindo de alguma coisa. Renato fechou os olhos por um segundo. Fiquei ali parada uns 20 minutos, olhando, pensando. Ana Clara cruzou os braços, não de raiva, mas como quem abraça a si mesma. E aí, eu fui embora. Por quê? Porque eu vi que vocês tinham uma vida. Que aquele nome não precisava de mim para existir. E que eu não precisava daquele nome para existir também. Renato ficou olhando para ela como se estivesse tentando entender uma equação que não fechava. Mas você não ficou com raiva? Fiquei, ela disse simples, sem drama. Fiquei com muita raiva. Chorei no ônibus de volta. Chorei 3 dias. E depois? Depois, eu voltei a trabalhar. Ela encolheu os ombros. Não tinha outra opção. E não queria outra opção. O silêncio que veio depois não era pesado. Era quase limpo. Mas aí eu comecei a ouvir certas histórias. Ana Clara continuou. Trabalhadores que saíam da fábrica de vocês doentes, que iam para o hospital onde eu trabalhava, e que não voltavam. Renato respirou diferente. Tinham homens enterrados sem nome num terreno a poucos quilômetros do orfanato onde eu cresci. Eu passei por aquela estrada durante anos, Renato. Ela olhou direto para ele. E ninguém chorava por eles. Ana Clara, eu não vim atrás de herança, ela disse cortando, não com rispidez, com clareza. Vim atrás de testemunhas, de gente que tivesse visto o que eu vi, ouvido o que eu ouvi, que pudesse assinar um papel e dizer, isso aconteceu. Renato ficou olhando para a sete mesa, para os 2 envelopes, lado a lado. E você ficou todos esses anos carregando isso sozinha? Não sozinha. Com eles. Ela fez um gesto vago em direção à janela, como se os nomes estivessem flutuando lá fora. Eles me faziam companhia. Renato levantou a cabeça. Eu quero reconhecer você, ele disse. Legalmente. Você é minha irmã. Tem direito à herança, tem direito ao nome, tem direito a tudo que o meu pai te negou. Ana Clara abriu a boca, fechou. Depois, pela primeira vez desde que Renato a conhecia, desde o quarto do hospital, desde o corredor, desde o tribunal, ela sorriu. Não era um sorriso polido.
Era o sorriso de quem encontrou graça em algo que doía. Eu sei que ele errou, ela disse. Mas eu não preciso do nome dele para saber quem eu sou. Ana Clara, você não entende. Você tem direito. Eu entendo tudo. A voz dela era calma como o rio fundo. Mas você ainda está tentando me dar o que eu nunca pedi. E isso é exatamente o que o seu pai tentou não me dar. Estão os dois, de formas diferentes, decidindo o que eu mereço. Renato parou. Ficou parado por um longo tempo. Do lado de fora, um cachorro latiu uma vez e calou. A cortina balançou com um vento fraco. Ele pensou em tudo que havia construído. Na fábrica, nos advogados, nos números, nas decisões. Em como sempre soube o que fazer a seguir. E olhou para aquela mulher pequena sentada numa cadeira simples, sem nada nas mãos, que havia carregado uma verdade enorme por anos, e havia escolhido guardar não por fraqueza, mas porque sabia a hora certa de abrir. Ele nunca havia conhecido alguém assim, em toda a sua vida de herdeiro, de empresário, de homem acostumado a ter respostas. Ele nunca havia encontrado alguém tão completamente livre. E não sabia se sentia admiração, ou vergonha, ou as duas coisas juntas no mesmo lugar. 6 meses depois, a sala do tribunal estava silenciosa quando o juiz leu a sentença. A doutora Mariane Fonseca foi condenada por falsificação de documentos médicos e omissão de socorro, com resultado de morte. 2 administradores do Hospital São Benedito receberam penas por cumplicidade. O juiz falou com voz firme, sem pausas dramáticas. Como quem apenas registra o que a verdade já havia dito antes. Na primeira fila, Ana Clara ouvia sem piscar. Não havia vitória no rosto dela. Havia apenas alívio. O tipo de alívio que chega quando algo pesado que você carregava por anos é finalmente posto no chão por outras mãos. Ao lado dela, sentado 2 lugares mais à frente, Renato Cavalcante olhava para o chão. Ele havia fechado o acordo com o hospital semanas antes. A família Cavalcante contribuiria com parte do financiamento para a reforma completa do São Benedito, uma quantia considerável, negociada em reuniões longas, com advogados e documentos e assinaturas. Mas nenhuma dessas reuniões havia sido tão difícil quanto aquele dia em que ele olhou para Ana Clara e não soube o que dizer. A reforma levou 4 meses. Quando terminou, o hospital parecia outro lugar. Paredes limpas, macas novas. Um corredor inteiro reformado no ala B, com iluminação natural e pinturas nas paredes feitas por pacientes da reabilitação. E no início desse corredor, uma placa pequena, de metal escuro, com letras simples. Ala Conceição dos Santos. Ana Clara havia pedido isso como única condição para aceitar o cargo de coordenadora do novo programa de cuidadores. Não pediu salário maior, não pediu título diferente. Pediu o nome da mãe na parede. A diretora interina aceitou sem questionar. No dia da inauguração da placa, havia poucas pessoas. Ana Clara havia pedido que fosse assim, sem jornalistas, sem discurso longo, sem câmera. Só os funcionários do hospital, alguns pacientes que conseguiam caminhar e os que haviam lutado ao lado dela. Renato apareceu perto das 10 da manhã. Veio sozinho, sem gravata, com um casaco simples. Ficou na entrada do corredor por um momento antes de se aproximar. Ana Clara estava de pé diante da placa. Não virou quando ouviu os passos. Ele parou ao lado dela. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Apenas olharam para o nome. Conceição dos Santos. Ela merecia isso, disse Renato baixinho. Sim, respondeu Ana Clara. E outras coisas que nunca vai ter. Mais silêncio. Eu não sabia que ela existia, disse ele. Quero que você saiba que eu não sabia. Eu sei, disse ela. Ninguém sabia. Era mais fácil assim para todo mundo. Menos para você. Ana Clara virou levemente a cabeça, mas não para ele. Para a placa. Ela escolheu me criar sozinha, trabalhou a vida inteira, morreu cansada. Fez uma pausa. Mas ela nunca reclamou de ninguém. Nunca ensinou ódio. Só ensinou a ficar. Renato engoliu em seco. Eu gostaria de ter conhecido ela. Ela teria gostado de você, disse Ana Clara, com uma voz que não tinha ironia, nem mágoa. Tinha algo parecido com verdade simples. Ela gostava de gente que aprende. Ele não respondeu. Não havia resposta para isso. Ficaram mais alguns minutos diante do nome. 2 meios-irmãos olhando para a ti mesma mulher que um havia ignorado e a outra havia enterrado.
Não houve abraço. Não houve choro. Houve apenas aquele corredor limpo, aquela placa pequena e o peso silencioso de uma história que finalmente havia sido contada. Depois, Ana Clara ajeitou o jaleco. Tenho que voltar, disse ela. Eu sei, respondeu Renato. Ela caminhou pelo corredor com passos tranquilos. Passou pelas portas novas, pela pintura nas paredes, pela luz que entrava pela janela grande no fim do hall. Na recepção, uma enfermeira chamou por ela. Ana Clara, acabou de chegar um paciente. Homem, meia-idade, sem documentos, sem acompanhante. Ninguém sabe o nome dele. Ela não hesitou. Entrou no quarto. O homem estava na maca, olhos abertos, com aquele olhar perdido de quem não sabe mais onde está, nem se ainda importa para alguém. Ana Clara puxou a cadeira, sentou ao lado dele e segurou a mão dele com as duas mãos. Oi, disse ela, baixinho. Eu sou a Ana Clara. Eu estou aqui. Você não está sozinho. O homem fechou os olhos. E ali, naquele quarto simples, a vingança de Ana Clara se completou. Não porque alguém havia sido destruído, mas porque ela havia garantido que ninguém mais seria esquecido. Esse era o único legado que ela queria deixar. E era o único que ninguém poderia tirar.